Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, povo do bem. Olha só, vocês já ouviram falar sobre a máquina Enigma? Essa máquina Enigma, algumas pessoas não sabem nem o que é, mas essa máquina revolucionou o mundo e quase fez os alemães ganharem a guerra. Se não fosse um personagem que, nos vídeos anteriores, eu comentei sobre ele. Porém, você sabe o que é a máquina Enigma? Não? Já vou explicar o que é. A máquina Enigma, ela é uma máquina que foi criada em 1910, tá? Por um alemão chamado Arthur Scherbius. Essa máquina Enigma, ela foi projetada, a princípio, para modificar as mensagens. Então, o que os alemães faziam? Eles pegavam a mensagem original, colocavam nessa máquina. Essa máquina ia colocando códigos aleatórios em cada palavra, cada letra que ia sendo colocada. A máquina ia substituindo por códigos aleatórios, códigos que a princípio iria ser difícil de se decifrar. Então, quando o soldado alemão pegava esse bando de código, colocava na máquina no outro lado da ponta, ela criava uma chave. No outro lado da ponta, né, quando ele recebia a mensagem criptografada, ele colocava na máquina e colocava a chave que a máquina anterior tinha colocado. A máquina decifrava a chave e recodificava a mensagem que estava totalmente cheia de código. Ela decifrava essa mensagem e transformava em algo que pudesse ser decifrado. Ela decifrava esse código do outro lado na ponta. E isso foi uma dor de cabeça para os aliados. Isso daí foi uma das maiores. E por que os alemães poderiam ter ganhado a guerra se não fosse um carinha que anteriormente eu já comentei, Alan Turing. Ele era um matemático impressionante. Ele fez várias coisas, tá? Ele já tinha uma boa fama, já tinha uma fama gigantesca, né, no mundo matemático, no mundo acadêmico. E esse cara, ele chegou na Inglaterra, meio que tem até um filme falando sobre ele, meio que metendo a panga, né? Falando, ó, eu sou o cara que vai decifrar essa parada. E detalhe, pasmem, a Inglaterra estava apavorada, porque eles interceptavam o código que a máquina Enigma criava, mas eles não tinham ideia do que os alemães iam fazer. Eles não sabiam aonde os alemães iam se posicionar. E os alemães estavam reinando nessa história, porque eles mandavam o código era decifrado, os alemães do outra ponta sabiam qual que era a mensagem. Só que os aliados não tinham ideia de onde os alemães iam chegar, aonde os alemães iam atacar. E esse Alan Turing, ele conseguiu decifrar o enigma da Enigma. O miserável é um gênio! Entendeu? Então ele criou uma outra máquina chamada Bomber. Essa máquina chamada Bomber era capaz de decifrar o código que a Enigma criava. E só por causa desse matemático, vamos dizer assim, dessa máquina que ele criou, da Bomber, é que os alemães eles não tinham ideia que os aliados eles já tinham criado uma outra máquina que conseguia decifrar o código da Enigma, os códigos que a Enigma criava. Então, aí os alemães eles foram perdendo terreno na Segunda Guerra Mundial. Eles foram perdendo terreno, porque eles achavam que os aliados nunca iam descobrir o que a Enigma estava criando. Porque, na verdade, nem eles, sim a outra máquina Enigma, eles nunca iam saber qual que era a mensagem inicial. Entendeu? Eles nunca iriam
sequer nem saber, porque ele precisava descriptografar a mensagem criptografada. E através da bomba, os aliados conseguiam decifrar a mensagem que a Enigma conseguia, que a Enigma estava criando. E aí os aliados começaram a ganhar mais terreno, começaram a fazer contramedidas que os alemães estavam atacando, e aí conseguiu fazer isso daí. E assim a guerra foi ganha graças a essa máquina bomber, criada pelo gênio Alan Turing. E essa máquina Enigma, ela modificou o mundo. Até hoje ela é estudada porque ela começou a criar vamos dizer assim, uma regra de toda mensagem militar, toda mensagem importante ser criptografada. E começou uma guerra virtual, por assim dizer. Desde essa época da Enigma, já existe uma regra, entre aspas. Na época era virtual, mas no dia de hoje não deixa de ser, e é literalmente virtual. Porque as mensagens criadas entre bancos, entre empresas, elas são criptografadas. Imagina, você está mandando uma mensagem para o teu banco e um hacker no meio do caminho roubar essa mensagem. Se essa mensagem não for criptografada, a mensagem que você está enviando de senha, por exemplo, da tua senha para o banco, o hacker recuperando, ele pode utilizar a tua senha também. Então é por isso que começou essa guerra de criptografia e o outro lado criar máquinas ou softwares que possam fazer a descriptografia para conseguir descobrir as mensagens que são trocadas. E desde então a guerra começou entre criptografar e descriptografar. Gostou? Sabia disso daí? Conhecia a máquina Enigma? Eu confesso que eu já conhecia sobre a história de Alan Turing. O cara realmente era um gênio mesmo, tá? Dentre tantos outros na história da humanidade. E ele foi um cara imprescindível para o mundo da informática. Se hoje você tem computador em casa, se a gente tem automação industrial, uma das pessoas responsáveis é esse gênio Alan Turing. Entendeu? E hoje, se você consegue transmitir mensagens de forma segura para o teu banco, é graças, inicialmente, a essa grande máquina Enigma. Me segue no canal, compartilha ao máximo aí, ativa o sininho. Vamos lá, segue o canal, estou precisando. Vale muito a pena, de vez em quando eu vou estar colocando curiosidades desse tipo aí. Beleza? Valeu, fique com um beijo no coração de todos aí. Fui!